Olá, hoje vamos falar um pouco sobre os famosos exercícios de Kegel e sobre a sua importância ou a sua excessiva importância hoje em dia, essencialmente pelo aquilo que se difunde através das redes sociais. Quando pensamos em pavimento pélvico ou nas queixas associadas a estes músculos do pavimento pélvico, como perdas de urina, perda de gás, perda de fezes, obstipação, dificuldades de esvaziamento da bexiga ou situações de dor, dor associada à atividade sexual ou dor pélvica crónica, estes músculos podem estar envolvidos nessas queixas. E normalmente é muitas vezes aparece muitas vezes como resposta para questões de disfunção do pavimento pélvico os exercícios de Kegel. E isto acontece quer por via de informação que as pessoas recebem dos profissionais de saúde, quer por aquilo que as pessoas conseguem pesquisar na internet, que hoje em dia é um meio muito profícuo e onde os utentes procuram muita informação, muitas vezes antes de virem ter connosco, e de facto chega muita gente a uma consulta de pavimento pélvico a dizer que já faz os exercícios de Kegel ou porque leu algures que era importante ou porque um profissional de saúde lhe deu essa indicação. A questão é, será que nós precisamos ou não de fazer esses exercícios e será que estes exercícios são ajustados para toda a gente sem que essa pessoa faça uma avaliação prévia daquilo que é a função dos seus músculos do pavimento pélvico? Então, o que é o pavimento pélvico? O que são os exercícios de Kegel? E devemos fazer os exercícios de Kegel ou não devemos fazer os exercícios de Kegel. O pavimento pélvico é uma estrutura muscular que tem várias funções, tem uma função de suporte dos órgãos pélvicos, tem uma função de continência e também de facilitar o esvaziamento, quer da bexiga, quer do intestino. Tem um importante papel na função sexual, sendo que estes músculos são cruciais nos mecanismos de excitação e no orgasmo. E, para além disso, tem um importante papel postural pela sua relação com os outros músculos do cilindro abdominal, sendo que este suporte dos órgãos pélvicos, este encerramento deste cilindro, tem uma relação muito próxima com os músculos da coluna vertebral, com o diafragma e com os músculos abdominais. E por essa razão não podemos também nunca retirar a avaliação do pavimento pélvico da avaliação do resto do corpo. Quando falamos em músculos de pavimento pélvico saudáveis e funcionais, temos que ter em conta não só se eles são fortes do ponto de vista da força, mas se eles têm capacidade de ter uma amplitude funcional. O que é isto de amplitude funcional? Eu preciso que estes músculos se movimentem numa determinada amplitude para que a função de continência, de esvaziamento, de manutenção da excitação, de orgasmo, de controle postural se esteja presente. E se esta amplitude estiver encurtada, essas funções podem estar afetadas. Esta amplitude funcional pressupõe que há uma determinada quantidade de contração e que depois há a mesma quantidade de relaxamento, ou seja, estes músculos contraem, mas depois relaxam. E por essa razão conseguem eficazmente cumprir as suas funções. Quando esta amplitude funcional não está presente, ou seja, quando estes músculos trabalham em amplitudes reduzidas, podendo ser fracos ou fortes, podendo ter muita força ou pouca força, não é a força aqui só que importa, podemos estar na presença de disfunção. Então, e quando estamos na presença de disfunção e falamos dos Kegel, temos que falar do senhor que inventou os Kegel, do Dr. Arnold Henry Kegel, que foi de facto visionário, mas foi visionário em 1948 e pensou um programa de exercícios destes músculos para tratar a incontinência urinária, percebeu e estudou alguns efeitos de músculos do pavimento pélvico fortes associados a outras funções, nomeadamente à função sexual. Contudo, as recomendações de exercícios dadas pelo Kegel em 1948, à luz da ciência do exercício hoje em dia, estarão completamente desatualizadas. E, portanto, teremos que lhe dar o valor de ter sido pioneiro no sentido de pensar na intervenção conservadora e no tratamento conservador da incontinência urinária, mas foi uma intervenção pensada muito do ponto de vista da hipotonia e da hipoatividade, e acho que era importante questionarmos se hoje em dia isso será assim tão verdade. E provavelmente os pavimentos pélvicos que sofrem de disfunção hoje em dia têm outros
fatores a condicionar essa disfunção que não seriam ou que não estariam presentes nesta altura. E se pensarmos na nossa pelvis e no nosso cóccix, o fim da nossa coluna como a nossa cauda, e sabendo que todos os músculos do pavimento pélvico têm uma ligação direta ou indireta ao cóccix, e assumindo que podemos ter uma postura ou uma atitude em que a nossa cauda está mais relaxada ou que está mais contraída, e este mais relaxado ou mais contraído da cauda pode ter a ver com alterações posturais, pode ter a ver com stress e ansiedade. Se todos nós temos aquela imagem do cão que está com medo e ansioso e que encolhe a cauda no meio das pernas ou recolhe a cauda no meio das pernas, e este stress e esta ansiedade podem ter a ver com N fatores, podem ter a ver com aquilo que eu ouço na comunicação social, podem ter a ver com o meu exercício, a forma como eu estou no meu corpo, a forma como eu estou nas minhas relações, podem ter a ver com muitos fatores que condicionam esta atividade muscular que muitas vezes é desnecessária e que é muito presente no pavimento pélvico. O stress no trabalho, em que eu tenho muitas tarefas e pouco tempo para cumprir essas tarefas, o que faz com que eu assuma comportamentos de retenção. Eu sei me dar conta, sou capaz de estar uma tarde inteira sem esvaziar a bexiga. Eu muitas vezes também estou sem esvaziar a bexiga porque não quero ir à casa de banho e tenho receio de contaminação e faço este gesto de não querer tocar na sanita e não me sentar para esvaziar a bexiga. O esvaziar a bexiga e o intestino em posições erradas e esta posição de semi-sentada não é uma posição correta nem eficaz para o esvaziamento e pode ter algum papel aqui ou na não ida à casa de banho ou na retenção e no esvaziamento incompleto. E depois também a atividade física, a pressão para a atividade física, para o corpo perfeito, faz com que muitas vezes o exercício tenha pouca atenção ao relaxamento e isso pode provocar alterações nestas estruturas musculares. Para além disso, existem as intervenções no parto que podem provocar aquilo que será uma assimetria na capacidade contrátil destes músculos. Se eu tenho uma mulher que teve uma episiotomia e uma episiografia, ou seja, um corte e uma sutura do períneo pelo parto, é frequente que nesta zona da cicatriz estes músculos contraiam de uma forma diferente de um lado daquilo que contraem do outro. E esta forma diferente tem a ver com amplitude de contração e assimetria. E eu tenho que ter uma amplitude funcional e o mais simétrica possível para que as funções de encerramento da uretra, de suporte do reto e de contração para manutenção dos mecanismos de excitação e orgasmo seja equilibrada dos dois lados. E muitas vezes estas episios podem estar na origem de disfunção do pavimento pélvico. Então, vou fazer exercícios de Kegel. Vou fazer exercícios de Kegel num pós-parto porque me disseram que era importante eu fazer exercícios de Kegel para prevenir a incontinência ou para tratar a incontinência ou para prevenir situações de dor ou para tratar situações de dor. Não, eu vou parar e vou respirar e vou pensar que só devo fazer estes exercícios, essencialmente se tiver queixas de pavimento pélvico, após uma avaliação por palpação vaginal e anal por um fisioterapeuta especialista em pavimento pélvico. E sim, eu posso receber como indicação desse fisioterapeuta alguns exercícios, mas são exercícios que vão ser adaptados à minha condição e àquilo que foi encontrado na minha avaliação. Não existem protocolos que sirvam a todas as queixas, não existem protocolos que sirvam todos os utentes. É importante que, caso exista alguma queixa, seja essa queixa urinária, anorretal ou sexual, que antes de começar a fazer o que quer que seja do ponto de vista de exercício, eu pare e peça e procure a ajuda de um fisioterapeuta especialista em pavimento pélvico que me faça uma avaliação e que me ajuste exercícios à minha situação em específico. Por isso, eu gostava que quando se falasse em pavimento pélvico, não se falasse em Kegel, falasse sim em exercícios do pavimento pélvico, sim, mas exercícios ajustados a cada pessoa e sempre e só após uma avaliação, porque só dessa forma nós podemos estar a fazer aquilo que será o mais correto e aquilo que funcionará para resolver as queixas
daquela pessoa.